Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Eu vim falar hoje sobre Lira. Peguei e fiz um cronograma aqui, mais ou menos, das coisas que eles vão falar, que eu vou querer saber, né? Para ficar uma coisa mais organizada, para não ficar aquela bagunça que ficou no vídeo dos arcturianos, tá? Então, primeira coisa, a localização, tá? O planeta dos Lirianos, nós conhecemos ele como Altair. Altair, Altair. Altair é legal, né? Ia ser bem legal, mas tudo bem. Como é em inglês os nomes, então Altair. Nessa constelação, o que irradia, o que faz às vezes de sol para eles é uma estrela chamada Vega. Ela tem uma luminescência branca. E isso eu busquei lá no Wikipedia, depois vocês podem dar uma olhadinha. E nessa mesma constelação, nessa mesmo local, tem um outro astro chamado Deneb, e esse astro não tem vida hoje. Ele está passando por um período meio que como se fosse um reset, ele está refazendo, reformulando, ainda não tem plano astral nesse planeta, então vamos dizer que é um planeta começando, né, um bebê que está aí nascendo e crescendo, tá? Então, Altair é o planeta dos Lirianos. Lirianos porque eles são da constelação de Lira, né? E é assim que nós os chamamos, não como eles se denominam, tá? Eles se denominam como algo parecido com fluorescência. É o que eles dão para o nome deles que moram, que vivem nesse planeta, que nascem nesse planeta. Eles se autodenominam assim. Só que fluorescência para nós significa uma coisa, para eles significa outra. E é uma palavra bem próxima a isso. É muito difícil de entender as palavras deles. É quase impronunciável, tá? Então, o que fica mais próximo para que a gente possa entender isso? Fluorescência, luminescência, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, essa é a localização. A vida deles nesse planeta, eles são basicamente eternos no sentido de que eles não envelhecem, né? Não tem um prazo de vida como o nosso. Então, o prazo de vida deles, o corpo deles não envelhece, dependendo do grau de evolução que eles chegam nos 30, 40 anos, para por ali, eles não envelhecem mais do que aquilo, tá? Então, o corpo físico deles é extremamente novo, é extremamente vibrante, porém a idade cronológica deles é realmente incrivelmente, absurdamente infinita, se você comparar com a nossa, né? Deixa eu ver o que mais. Os corpos deles são de sílica, tá? Eles morrem se tiver um acidente muito grave, se tiver sei lá, eles forem atacados, a nave deles forem atacadas, a nave explodir, enfim, isso acontece uma vez a cada 1000 anos, mas se acontecer, eles morrem, o corpo físico deles não consegue, tem um ponto que o corpo físico não consegue se refazer, né, se reconstituir, mas eles não morrem por idade, então eles não morrem porque o corpo ficou muito velho, eles não ficam debilitados fisicamente, né, como nós. Mas eles podem sim morrer se alguém partir eles no meio, eles vão morrer, entendeu? Cortou a cabeça, vão morrer. Não é que eles são eternos que brotam uma cabeça nova, não é isso, tá? É só para vocês entenderem o que tá dentro da minha cabeça, o que vem de informação. Uma forma tosca de falar, mas é assim, é só para vocês terem uma noção de como é que é. Então, os corpos deles são de sílica, né? Eles não possuem governo, não existe política, não tem um governante, não tem um rei, não tem nada disso. A constituição deles, de sociedade deles, é família, tá? Então, tem aquela família, eles basicamente têm a mesma a composição corporal, todo o planeta, não é
como outros planetas que têm várias composições diferentes, não. Todos eles têm a mesma composição corporal, como nós aqui, a mesma composição corporal, então eles podem se relacionar entre si sem problema nenhum. E eles fazem como se fosse alguns conselhos, eles têm alguns, resolvem alguns problemas, principalmente com relação à fauna, flora, a formas de captar, de recolher, de minerar, né? Eles têm ouro abundante no planeta deles, o ouro é muito abundante mesmo, é um absurdo. E basicamente todas as casas têm ouro, tudo é disponibilizado para todos, né? O planeta deles é deles, né? Então não tem um que é dono, não tem uma família que é maior que as outras, não, é de todos. Então eles vivem muito bem, convivem muito bem com isso. Não existe, todos eles trabalham, tá? Todos eles, cada um tem uma função, cada um tem uma habilidade especial. E basicamente essas habilidades, elas natas, vêm de família, né? São herdadas. Então vamos dizer que, vou dar um exemplo bem físico, nosso, só para vocês entenderem. Uma família de sapateiros, uma família de cozinheiros, uma família de metalúrgicos, uma família de engenheiros, arquitetos, médicos, né? Então meio que a raiz da família comanda certas coisas, tá? Então, eles não trabalham, não existe trabalhadores, não existe alguém para vir limpar a tua casa, fazer tua comida, ou para limpar a praça, ou não existe isso. Eles têm muita tecnologia. Então, muitos desses seres, dessa mão de obra é tecnológica, né? Então, tem alguns equipamentos, eles têm alguns. Não é robô, é como se fosse um utensílio doméstico, tá? É mais ou menos isso. Para fazer as coisas. Então, tipo, pega a roupa, coloca na máquina para lavar, lava, seca e você só vai e guarda. Alguma coisa desse tipo, tá? Eles têm bastante disso. Raramente eles usam a força física deles para fazer esse tipo de trabalho, tipo varrer rua, limpar a praça. Normalmente tem equipamentos que fazem isso. Eu fico lembrando daqueles robozinhos que varre, né? Me remete a isso. Não sei se é bem isso, mas me remete a isso, tá? Então não tem, eles não têm assim, eles não usam a força física, a não ser que eles queiram, né? Eles não têm essa necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro. Eles trabalham para crescer, evoluir e melhorar aquilo que é da aptidão deles. Sobre o planeta, tem água, muita água no planeta deles, né? E uma água extremamente pura, mas com uma composição química diferente da nossa, da nossa água. É bem parecida, mas é um pouquinho diferente, tem um pouquinho mais de O, né? A nossa tem 2 Os, a deles tem um pouquinho mais, e alguns outros componentes. O dia deles dura em torno das 60 horas nossas, e quando ele me falou 60 horas, eu já linkei com o nosso tempo aqui em 1980, que em 1980 parecia que o dia não acabava, que o mês não acabava, que o ano não acabava, lembra? Quem é mais velhinha, assim que nem eu, lembra disso. Hoje em dia você acorda e já tá na hora de dormir de novo. É uma loucura. Eu não sei quanto a vocês, mas pra mim eu sinto assim. Quer dizer, eu começo a gravar de manhã e parece que amanhã dura 1h30. Quando eu vejo meio-dia, eu digo, meu Deus, mas como? O que eu fiz? Eu só gravei. O que deu que essa manhã sumiu? Então é isso, tá? O dia deles dura 60 horas. Então, o dia que eu quero dizer é o tempo, a contagem de tempo. Eles
dormem em torno de 4 horas por dia, por período, né? Cada um escolhe o período que dorme, diferente da gente aqui, porque nós, chega a tal hora, nós temos que dormir, porque no outro dia a gente tem que levantar cedo para ir trabalhar, e com eles não funciona dessa forma. Cada um trabalha em determinados períodos e faz o seu sono naquele período que eles acham mais apropriado, tá? Então não precisa necessariamente a casa inteira ir dormir a mesma hora, ou a cidade inteira, ou enfim. Tem sempre muito movimento naquelas cidades, tá? Eles tomam em torno de 4 banhos por dia. Eu até entendo, porque o planeta deles é bem tropical, assim, então tem muito calor, tem muito umidade, enfim. E eles têm esse por hábito, né? Nós tomamos 1, 2 banhos por dia, dependendo do local que a gente mora, dependendo da estação. E eles tomam em torno de 4 banhos por dia. Eles se alimentam basicamente, eles são crudívoros, eles se alimentam basicamente de vegetais, né? De coisas cruas, mas eles acabam também se alimentando de ovos e de uma outra. Eu não sei o que é, não consigo alcançar, minha mente, como eu falei para vocês, a gente só consegue alcançar o que está na mente. É um produto de um animal, só que não é um ovo, não é um feto, é um outro produto. Eu não sei dizer o que é. Vamos dizer como se fosse o mel da abelha? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Que a abelha produz e aí eles se alimentam daquilo também. Mas não é mel, tá? É outra coisa. Não sei o que é, mas é mais ou menos isso. Basicamente cru, é extraído da natureza de alguma forma e eles se alimentam disso, tá? Vamos dizer que seja como trufas, como algo desse gênero, tá? E basicamente a alimentação deles é essa, eles não tomam água, não têm o hábito de beber água, eles se alimentam, usam sim, se eles precisam comemorar, se eles querem trocar o crudívero por uma outra coisa, por um líquido, por algo, eles usam um líquido fermentado, bem parecido com a cerveja, não é a cerveja, é um líquido fermentado bem parecido com a cerveja, e eles têm muito essa coisa de alimentos fermentados também, tá? Eles não usam isso para diversão, não usam isso, é a forma de alimentação mesmo. Não tem álcool nessa bebida, é uma bebida fermentada, é como se fosse tipo café, o nosso café é preto, e eles tomam essa bebida, tá? Quando eles estão querendo algo diferente, eles acabam não tomando suco, eles comem a fruta, né? A gente vai lá e espreme uma laranja, eles comem a laranja, é mais ou menos dessa a função, a composição. A família deles é muito interessante porque a parte da família é assim, é como se fosse grandes comunidades, né? Então, aqui nós temos cidades, né? Eles têm essas comunidades dessas famílias. Famílias que podem ter 2 milhões de pessoas, tá? Até mais. Então, eles começam uma vila com uma família nova, começam uma família, começam a ter agregados dessa família e normalmente eles não fazem pares românticos, não é hábito, não quer dizer que seja uma regra, mas não é hábito deles fazerem par romântico com a mesma família. Por quê? Cada família tem um dom, tem um veio, né? Então, uns são do teatro, outros são da agricultura, outros da indústria, outros do comércio, outros. Então, a família é muito focada nesse tipo de trabalho. E aí, para que eles possam aumentar a família, para que eles possam fazer com que uma cidade funcione, eles precisam de outros dons, de outras coisas para poder manter aquilo. Então, o que acontece? Eles fazem muito casamento.
vamos dizer, não é arranjado, não é um casamento tipo, o pai manda o filho casar com a menina tal, não. Mas o pai diz, olha, a gente precisa aqui nessa família pessoas que façam mineração, que a gente precisa melhorar nossa extração de minério, a gente precisa melhorar diversas questões, né? A gente precisa melhorar a nossa tecnologia com relação aos equipamentos que ajudam no dia a dia. Aí a gente tem aqui 6 voluntários, esses voluntários vão ter que ir na família tal e buscar relações nessa família para trazer essa informação para a gente. Então, é uma troca de informação com com essa união familiar. É como um acordo, né? Mas eles vão ir para lá, vão ficar 2, 3 anos vivendo lá, criando relações, fazendo esses acordos e aí trazendo essa tecnologia para dentro da sua família. E aí, eles não têm filhos como nós, né? Eles não têm essa questão de órgãos reprodutores ativos, tá? Eles fazem isso de forma genética, então vai esse menino e essa menina se encontram, são de famílias diferentes, com dons diferentes, com cargas genéticas diferentes, né? Até a localização dessa família, então você tem uma família que fica bem no sul, com a temperatura tal, com o clima tal, e aí você vai para o norte buscar alguém que seja de uma outra cultura completamente diferente para poder agregar isso na sua família, tá? Então tem muito disso. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas é muito, chega a ser bonito de ver, assim, essa coisa. Olha, nós precisamos aqui, a gente está sentindo muita falta aqui de alguém que saiba lapidar, que tenha essa veia artística para lapidar pedras. E aí eles vão buscar para agregar isso na sua família. Eles agregam isso geneticamente, porque eles buscam lá naquela família que faz isso, que vive disso, que tem uma geração inteira de pessoas que trabalharam com isso. Não existe para eles essa coisa de idade, tipo, eu tenho 600 anos, eu tenho 500 anos, eu não posso ficar com alguém que tem ali 20, 10, 15, tá? Eles não têm muito isso, são acordos feitos e isso é colocado. Eles cuidam muito para não fazer esses acordos sem a pessoa querer, né? Eles cuidam muito isso. Mas se não houver outra forma, algumas famílias têm isso por praxe, tá? De fazer um casamento arranjado ou coisa assim. Mas é raro de acontecer, mas ainda acontece, tá? E aí a fertilização, a genética, toda a composição corporal é constituída geneticamente esses locais que manipulam geneticamente esses seres. Eles não fazem mudança genética, pegam a genética de uma família, a genética de outra e unem, tá? Então eles não fazem para que o olho dele seja de uma cor ou nada disso, tá? Eles são quase como um chão de fábrica. Então, eu vejo assim como se fosse incubadoras transparentes, tem alguns fios saindo, né, para alimentação desse ser, alguns fios saindo. Esses casulos, eles são transparentes, né, essas incubadoras, elas são transparentes e a família toda visita aquele ser. Enquanto ele está sendo gerado, aquela família está esperando por ele, está cuidando dele, tá ali em volta para que esperando esse nascimento, tá? E aí, quando um bebê desses nasce, é muita festa e tudo mais. Eles fazem, dependendo da situação, dependendo, né,
Eles fazem, dependendo da necessidade dessa família, eles fazem muitas gestações dessa por ano, muitas. Então, o planeta tem mais de 20 bilhões de seres, e tem muitos seres que já estão fora do planeta, estão fazendo outras coisas, estão vivendo outras experiências nessa vida mesmo que eles vivem, mas eles estão fora do planeta, então eles precisam muito dessa coisa de crianças, né? Então chega um ponto que eles querem que essa família deles seja perpetuada, que essa genética deles seja perpetuada, eles começam a fazer filhos. Esses filhos podem ser feitos por pessoas novas, por pessoas mais velhas, não tem um limite de idade. E essas crianças, elas são criadas pela família. Então, dentro dessas cidades, existe alguns locais onde essas crianças são criadas. Não necessariamente são criadas pelos pais. Se os pais quiserem cuidar dessas crianças, cuidar da educação delas, eles podem. Mas pode ser que o chefe dessa família diga, nós precisamos de 10 crianças esse ano. Eu preciso de crianças com essa genética, com aquela e com aquela. Então, dessas famílias tem ali 6 voluntários e 3 topam fazer essas crianças, eles vão lá e fazem, tá? Mais ou menos. É tudo muito acordado, gente. É tudo muito. A gente precisa de voluntário, você vai lá e se voluntaria, tá? E aí, essas crianças, a pessoa que é o pai e a mãe genético, eles vão decidir se eles querem criar essa criança ou se eles querem deixar isso para que a família faça essa criação. Eles ficam sempre perto, continuam sendo os pais, mas eles fazem isso, eles deixam para a família criar. Tem muita gente, né? Então, não tem criança abandonada, não tem criança largada em lugar nenhum, e é tudo muito controlado, tudo muito cuidado. E é muito amor, né? Porque imagina, o ser tá lá num casulo, tipo, quando a criança tá no ventre da mãe, a mãe que cuida, a mãe que, né? Mas lá ela tá sendo cuidada, amada e adorada por toda a família. Então eles fazem. Tem sempre alguém olhando essa criança, tem sempre alguém em volta, cuidando, amando, conversando. É muito incrível. Uma sensação maravilhosa, tá? Então é isso. Se a família precisa de um ser específico, eu anotei aqui, tá? Eles buscam alguma genética que completa o que eles precisam. Eles vão se melhorando a cada pouco, né? Então, se tem alguém que tem essa abertura, expansão de consciência, que está evoluindo, eles fazem um ser com aquela genética para poder ajudar a evoluir mais ainda. Então, é isso. Está sempre muito avançada essa questão. E outra coisa, as relações dos lirianos, elas são baseadas em acordos, sempre em acordos. Então, não tem um casamento eterno, para sempre, até que a morte os separe. Tem casamentos por acordos. Então, esses acordos, eles são feitos, só que é uma pessoa por vez, tá? Você pode ficar com uma pessoa por vez, você pode ser casado com uma pessoa por vez. Então, vamos dizer que João e Maria se casaram, fizeram um acordo, né? Esse acordo de João e Maria terminou, eles conseguiram concluir a tarefa, o que eles queriam, viveram aquele relacionamento, aquele amor intenso, porque eles amam intensamente, e eles constituíram uma família, tiveram sei lá eu quantos filhos, e tá tudo certo. Maria resolveu que ela agora quer viver uma outra experiência, ela quer ir trabalhar nas naves de cura, e aí ela termina o contrato com o João e vai para as naves, vai viver a vida dela e João vai viver a vida dele, assim vai, tá? Não tem um tempo específico de vida deles, eles são eternos. Tem seres muito antigos, seres muito que têm uma quantidade de anos de vida muito grande, mas muito grande, tipo 1.200, 1.300 anos, mas tem aqueles que vivem até 600 e poucos anos, e aí acontece algo e o mundo tem muitos perigos, né?
Então, é isso, gente. Não sei se vocês sentiram aí, mas foi... Ah, tem outra coisa aqui que eu passei reto. O planeta é vasto em fauna e flora. Alimentação crudívora. Acho que eu já falei isso. Não bebem água, né? A evolução. Eles têm um outro tipo de sistema evolutivo. Eles não evoluem por causa do sofrimento, né? Eles evoluem por conta da quantidade de coisa que eles sabem, tá? Então, quando eles aprendem algo novo, quando eles veem alguma situação nova, eles evoluem espiritualmente, enfim, tá? E o plano astral deles funciona basicamente igual ao nosso. Então, por exemplo, morreu alguém da família lá, numa cidade morre, por exemplo, 2 pessoas por ano, tá? Vamos dizer que seja isso. Para vocês verem que o ano deles é umas 3 vezes maior que o nosso, né? Então, morre umas 2, 3 pessoas por ano, assim, mas acho que é o máximo. Só se tiver 4 pessoas na nave, explode uma nave, explode uma nave a cada 1000 anos. Então, não é uma coisa que dá para contar. Então, o sistema evolutivo deles é basicamente igual ao nosso. Morreu, vai para tratamento, vai para o plano astral, e aí tá apto, depois de um tempo, tá apto a viver uma outra experiência. E aí eles fazem, avisam a família que aquele ser pode voltar, que já tá pronto, e aí a família faz geneticamente um ser e aquele. Vocês entenderam? É bem consciente, eles são bem conscientes disso. E eles usam isso muito, tá? É muito usual. Então, alguém morreu e eles já sabem que aquilo vai para tratamento, que aquele ser vai para tratamento, que pode voltar. Em breve, eles já ficam organizando quem vai ser o pai e a mãe daquele ser, tá? A moeda deles, eles não têm uso de moeda no planeta. Eles são produtores de sua própria alimentação, de sua própria tecnologia, eles são produtores disso. Quando eles precisam de algo de uma outra família, a família 25 tem uma tecnologia nova, tem uma forma nova de teletransporte. Eles fazem essas relações, eles fazem essa coisa de casamento entre essas com alguém daquela família para que eles possam trazer essa tecnologia para eles, tá? Então não é algo que eles precisam de ir lá comprar uma licença para poder fazer alguma coisa. Mas eles têm muito ouro no planeta deles e eles usam o ouro como moeda de troca se eles precisam de algo que não tem no planeta. Então, por exemplo, nas incursões, nas coisas que eles visitam os planetas, que eles pesquisam muito, eles são muito pesquisadores, eles encontram algo que eles precisam no planeta deles que não existe, que eles gostariam de estudar, enfim, eles usam o ouro para trocar com esses seres. Alguns são conscientes, tá? Então, às vezes é uma troca consciente. Se vem um liriano e para aqui na tua frente, na porta, e diz, viu, eu quero um copo d'água, toma aqui. Copo d'água não, porque eles não bebem água, eu quero uma maçã. Toma aqui uma pepita de ouro em troca da maçã, entende? Algumas são assim, mas a maioria não. A maioria das trocas é feita de forma inconsciente, eles não sabem quem está fazendo essa troca. E aqui no planeta Terra tem muito ouro que foi trazido, que foi trocado por algumas espécies da Terra, tá? E aí eles não trocam com um grupo, eles trocam com a Terra. Trazem o ouro e trocam. Normalmente o plano astral autoriza, normalmente acontece isso, né? Toma lá da cá. E tem algumas pedras que eles trazem também, algumas pedras preciosas. Eu acho que é isso.
Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por estarem presentes, obrigado por terem curtido, obrigado por terem compartilhado, obrigado. E isso ajuda para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, aprendam, saibam e vejam a vida de uma outra forma, tá? Estamos completando quase 90 dias, são 3 meses de vídeos diários e é muito bom sempre ter vocês por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.